Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cicast. Nessa sexta-feira, a gente vai conversar sobre jornalismo na pandemia com os nossos convidados, professora Tatiane Hilgenberg e William Dias. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Inara. Eu sou Mariana. E esse é o Cicast. Então vamos começar aqui com um bate-papo com os nossos convidados. A gente tem a Tati, né? A gente tem essa intimidade porque a nossa professora já faz um tempo aí. E a Tati é professora do curso de comunicação, que tem trabalhado em home office, né? Desde o início da pandemia. E o Will, que antes da pandemia já trabalhava, né? Em campo, sendo um bom repórter. E teve que se adaptar nesse momento de pandemia para continuar em campo da maneira mais segura possível, né? Vamos bater um papo aqui e espero que vocês se sintam abraçados e se sintam representados nesse momento. Gente, como foi essa adaptação do trabalho de vocês no momento da pandemia? Começou a pandemia e agora? Como foi esse processo de se acostumar a uma nova realidade de trabalho? Porque foi uma situação toda nova, né? A Tati, ela se formou para ser professora no presencial. Em nenhum momento avisaram para ela que ela ia precisar aprender a dar aula online, ia precisar aprender a usar isso aqui, Zoom, Meet, para preparar a aula para ser online. Então, professora, conta pra gente, assim, como que foi esse processo, o primeiro baque, assim, de, meu Deus, agora eu vou pro EAD. O que eu faço? Socorro. Oi, gente, obrigada pelo convite. Eu acho que, sim, o lockdown, né, que na verdade foi a primeira vez que a gente fez uma reunião e foi decidido que nós não daríamos aula presencial a partir do dia seguinte. Naquele momento, todo mundo acreditava que seriam 15 dias que nós ficaríamos afastados em casa e que depois tudo voltaria ao normal. Acho que ninguém estava esperando a dimensão que a pandemia tomou. Então, assim, no início, o que aconteceu, pelo menos comigo, foi que eu foquei numa parte que eu já fazia antes em home office, que era a pesquisa. A gente que trabalha na universidade trabalha com pesquisa, extensão e ensino. Então, eu foquei bastante na pesquisa e também a gente continuou com as nossas reuniões, né? Eu estava como vice-coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação da UFRE, mas a partir do momento em que nós percebemos que o ensino voltaria e seria um ensino remoto, foi uma adaptação complicada, pelo menos para mim, porque eu gosto muito desse contato pessoal com os alunos e eu acho que o ensino ele é feito de uma forma muito mais produtiva quando ele é feito em sala de aula, com a participação dos alunos, consegue ver a cara de vocês, então a gente vê quem é que está prestando atenção, quem é que não está. É mais fácil também a participação dos alunos. E no online, muitas vezes, o que acontece é que é um ensino muito solitário para o professor, porque a gente entra, são poucos os alunos que abrem as câmeras, muito também por conta da internet, que é ruim, e aí é muito solitário. A gente já está indo para o segundo semestre nesse modo de ensino, e eu fico achando que eu estou falando ali para o computador, eu estou falando para o celular. Muitas vezes eu tenho que ficar, gente, eu caí, gente, vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? E eu não sei se o aluno entrou na sala do Google Meet, mas não abriu, mas não está ali, né? Foi fazer outra coisa, está no celular ou está prestando atenção. Então, é muito difícil até a gente fazer a avaliação do aprendizado. Então, foi todo um novo processo para a gente, enquanto professor, para aprender a usar essas ferramentas de uma maneira mais eficiente, repensar os nossos planos de ensino, repensar as nossas metodologias, porque, como a Inara falou, né, eu formei para ser professora no presencial. Na verdade, a nossa formação enquanto jornalista, a gente não tem uma formação de licenciatura para dar aula. Então, muito do que eu aprendi de metodologia de ensino, a gente aprende junto com os professores, né, com os professores que foram nossos mestres durante a graduação, mestrado, doutorado, estudando também metodologia de ensino, vendo o que deu certo, o que deu errado, conversando muito com vocês também. Eu gosto muito de conversar com os alunos sobre o que funciona, o que não funciona. E aí o online, ele quebra bastante com isso. Eu fiz alguns cursos, mas a gente vai aprendendo mesmo
durante as aulas, no decorrer do ensino remoto, encaixando o que vai dando certo, o que não vai, e vamos aprendendo juntos todos o que vai funcionando, conversando com outros professores de outras instituições. Aqui em Roraima a gente tem a particularidade da internet não ser muito boa, mas a verdade é que não é só aqui. Já aconteceu de eu dar uma aula no mestrado online e convidar uma professora do Rio e a internet dela falhar, não foi a nossa. Ontem a gente estava numa reunião do PPG-Com e a internet do gaúcho lá de Porto Alegre falhou, não foi a nossa, ele caiu. Então são coisas que acontecem, né, no ensino remoto que o presencial ele não tem. Mas ao mesmo tempo tem algumas oportunidades, que é exatamente trazer professores de fora para participar das aulas, inserir pessoas de outros estados em alguns projetos que antes a gente não tinha pensado como uma possibilidade, e o ensino remoto trouxe como uma oportunidade de ampliar esses horizontes. Eu achei muito bacana que, mesmo nesse momento que eu acho que está caótico para todo mundo, né? Cada um está sofrendo de uma forma diferente, mas da Tati ainda conseguir enxergar uma oportunidade. Realmente é algo que a gente não pensava, por exemplo, em fazer uma videoconferência presencial, né? Todo mundo ali e uma pessoa lá na videoconferência. No ensino remoto, todos os alunos conseguem participar, né, e bater papo com aquela pessoa pode ouvir os alunos e ser ouvida, e realmente, assim, é interessante pensar nisso até como uma alternativa num tempo pós-pandemia, né? Por exemplo, vamos fazer uma aula EAD hoje porque a gente vai ter uma participação de alguém de fora. É interessante a Tati trazer essa visão também de algo positivo, né? Que a pandemia, não algo positivo que a pandemia trouxe, mas encontrar algo que ainda dê uma esperança, ainda dê uma sensação, né, de proximidade com algo positivo, mesmo num momento tão difícil, né? É uma coisa que eu vou tentar manter para pós-pandemia, que inicialmente eu tinha pensado mais para o mestrado, mas que eu vi que é uma coisa que a gente pode fazer na graduação e mesmo depois da pandemia, né? Vai dar tudo certo e essa pandemia vai passar, de realmente trazer convidados. E a gente acaba que, enquanto jornalista, tem muitos contatos de pessoas que estão trabalhando em diferentes meios de comunicação, que têm diferentes experiências e que podem dar uma visão completamente diferente para vocês. Então, é uma coisa que eu pretendo organizar melhor para os próximos semestres, até porque esses convidados muitas vezes também estão trabalhando como o Will, tá, em campo, então é uma coisa que tem que ser muito bem organizada, efetivamente eles participarem, e a preocupação também desses colegas que estão na linha de frente, porque apesar deles não serem da área de saúde, estão na linha de frente, que não fiquem doentes, né? É uma preocupação constante que a gente tem. Tem vários colegas, vários amigos que ainda estão trabalhando também presencialmente. A gente fica muito preocupado, assim, eu fico muito preocupada e eu levo muito em consideração isso. Eu estou dando uma aula, uma disciplina prática esse semestre, que é o webjornalismo, que vocês fizeram comigo e que né, vocês foram para campo, foram fazer entrevistas, fotos, os vídeos, e agora eu tive que repensar a disciplina eu não quero que os meus alunos saiam de casa para fazer a apuração, a produção das matérias na rua, porque eu quero que eles estejam protegidos o máximo. Como você falava, né, professora? Foi uma situação que nos mostrou que, talvez, como a Mari falou, né, não é um lado bom, porque na pandemia não tem lado bom, não existe um lado bom. O lado bom é passar tudo isso e a gente voltar para o normal, né? Mas essa inovação, que talvez até mesmo fazer uma videoconferência com alguém que está de fora, com alguém que é referência em tal área, isso é uma ideia muito bacana, assim, que pode ser aproveitada no presencial também, por que não, né? E como também a senhora falava, sobre esses profissionais que estão à linha de frente, que não foi anunciada como linha de frente, né? A linha de frente que não está na área da saúde, que é quem ia todo... Gente, eu lembro no início, assim, sei lá, abril, como eu falava, acho que eu conversei com as meninas antes da gente entrar, que em abril ninguém sabia o que era um turbilhão de informações apocalípticas, que todo mundo ia morrer, e todo mundo meio louco, assim, sem saber o que fazer. E a gente via jornalistas indo a campo, no meio de... É um amor muito grande pela profissão, assim, é uma coisa que eu vi, é uma coisa que a gente fala, não, eles amam a profissão.
Porque às vezes juntava numa redação, uma sala, sei lá, de 4x4 e junta, sei lá, umas 7 pessoas para trabalhar. Não deixa de não ter risco, gente. É sempre um risco, né? Não deixa de ser uma aglomeração, né? E o Will, nosso convidado, né, nosso jornalista, repórter, produtor, o Will, ele faz de tudo. Modelo do curso de jornalismo. Will, conta pra gente um pouquinho como que foi para você ir a campo nessa situação, né? Que é uma situação que é completamente atípica, ninguém esperava existir uma pandemia no mundo, né? E você que foi essa linha de frente sem ser da área da saúde, conta pra gente um pouquinho como que foi essa experiência, qual os pensamentos que passavam pela sua cabeça, como que você fazia e tal, como que foi combinado com a equipe toda essa situação. Oi, gente, obrigado pelo convite. É uma situação nova, né? Porque a população foi pega de surpresa, né, com uma pandemia. Até então, ninguém tinha noção disso, né? Sabia, conhecia a palavra, mas não tinha noção disso. E não foi diferente com a gente. Em um determinado momento, o nosso microfone, a nossa câmera já não era apenas aqueles itens essenciais para que a gente pudesse desenvolver as nossas atividades, né? A partir de um determinado momento, o álcool em gel passou a andar sempre com a gente, a máscara de proteção, um segundo microfone também passou a ser adotado. Então, em um determinado momento, tudo aquilo que a gente já vinha fazendo teve que ser adaptado. Então, essa adaptação chegou para a gente de uma forma que a gente pudesse continuar fazendo jornalismo, nos mantermos próximos do cidadão, né, da população, mas de forma que a gente pudesse manter ainda esse distanciamento social, né? Então, com isso, a gente teve que nos fazer de uma forma que pudesse ter esse distanciamento, mas também, de uma certa forma, também foi afetada a produção da notícia, a forma como ela era feita, porque muda o enquadramento do nosso entrevistado, porque a gente precisa manter esse distanciamento de 1,5 m, então já começa por aí que esse distanciamento precisa ser mantido, e o enquadramento do nosso entrevistado também já muda. A partir de um determinado momento, mais do que nunca, ele passou a ser produtor da nossa notícia também. Aquela participação em que ele envia aquela sugestão de pauta já não se limitava a apenas isso, porque nós tínhamos também o nosso entrevistado com o papel de produzir as imagens, de gravar a própria entrevista e mandar para o produtor. Então, a partir de um determinado momento, tudo mudou. Nossa forma de fazer jornalismo, a gente, né, eu trabalho com TV, ainda mais complicado, né? A gente, pessoal do impresso, por exemplo, pessoal da web, pode fazer uma ligação ali, gravou uma entrevista, pede um áudio no WhatsApp, consegue ter uma sonora, né? Consegue ter uma entrevista com uma fonte. A gente é um pouco mais difícil. Às vezes, o entrevistado não tem um Skype, por exemplo, para que a gente possa fazer uma entrevista por Skype, o acesso à internet é complicado, a gente precisa ir a campo, mas sempre tomando aquele cuidado, né? Tudo é adaptação, né? Eu acho que uma das palavras, né, que mais imperaram nesse momento pandêmico é adaptação. Saber se adaptar, saber transformar a realidade da forma mais segura possível, né? E nisso a gente viu, como o Will mesmo falou, essa participação da comunidade, né? De você ter que instruir para uma pessoa que não é da área como ela vai produzir um material para que você possa desenvolver o seu trabalho, né? Então, todo esse processo do coloca o celular na horizontal, aí passar a lista de perguntas, né, para direcionar a entrevista, para ser uma entrevista à distância, querendo ou não, né? Quando você não pode fazer por Skype. Então, tudo isso se torna um desafio, que é o nosso próximo tema, né? Então, assim, queria saber de vocês, da Tati, qual é o maior desafio de ser professora, de ensinar no momento de pandemia? Assim, qual foi seu maior desafio, Tati? Eu acho que, para mim, né, enquanto professora, o maior desafio está sendo a solidão, porque a vida de professora é muito agitada. A gente ir para a universidade, eu gosto de ir para a universidade mais cedo, de ficar lá na minha sala. Então, eu dividia a sala com outros 2 professores, e aí, naquele momento, a gente compartilhava dificuldades, problemas, soluções, histórias, e saía para tomar um café, encontrar com os alunos, os corredores, com outros professores de outros cursos.
essa troca é o que eu mais gosto, assim, do momento da universidade. Dar aula também, olhando para o rosto dos alunos, é diferente. A gente recebe um feedback diferente, sabe? Não tem ninguém entendendo nada. Você consegue ter essa percepção só de olhar para os alunos. E o online, assim, a gente não tem esse feedback. É impossível ter uma turma com 30, 40 alunos, com todos com a câmera aberta. Nem todos conseguem participar. Então, o fato também de não ser inclusiva, esse ensino remoto não ser tão inclusivo, me incomoda bastante. Do aluno, às vezes, professora, eu não pude participar porque eu não tenho computador, eu não tenho celular, ou eu não tenho internet adequada. E a minha vontade é de sair distribuindo, mas eu também, o meu próprio computador tá nas últimas. A minha câmera já tem falhado, eu tenho usado muito celular para algumas coisas de trabalho. E eu acho que o terceiro desafio, para mim, tem sido também o volume de trabalho. Depois que acho que engrenou mesmo o ensino remoto, as pessoas perceberam que era possível fazer reunião online. Não passa uma semana sem reunião, então é reunião de tudo. E demanda muito da gente ficar no computador muito tempo, então eu já percebo que meus olhos não são os mesmos, até porque eu já não sou tão jovem, né? Então, sinto que tem ali uma diferença. E muitas vezes essas reuniões são marcadas uma em cima da outra, as pessoas perdem um pouco a noção de que, mesmo estando em casa, você precisa de um tempo para a sua casa. Né? Você precisa fazer compra, você precisa limpar a sua casa, você precisa descansar. Então, não tem muito essa noção de que há uma separação do momento de trabalho do momento seu, enquanto pessoa, mesmo estando em casa. Ele tem vários desafios, na verdade. Né? A gente pode ficar listando vários aqui, mas eu acho bastante importante a gente tentar se ajudar nesse momento e pensar no que é que a gente pode fazer para melhorar, tanto para os alunos quanto para os professores, para que esse momento não seja tão mais difícil, né? Porque tem sido muito complicado, apesar de eu não ter perdido ninguém próximo da minha família, ou nenhum amigo próximo. A dor do outro é muito difícil, assim, de ver a quantidade de pessoas morrendo, de ver os hospitais cheios e ver muitas pessoas desrespeitando as normas Eu imagino como que deve ser para o Will, porque eu saio para ir no mercado, eu tenho ido para a academia, porque nesse ano que eu fiquei fora, parei de atividade física, colesterol sobe, vários problemas de saúde retornam. E aí você vai ver um monte de gente com o nariz para fora e não respeitam essas normas de segurança. Eu imagino como é que deve ser para o jornalista que está na linha de frente, que está indo todo dia para a rua e que às vezes tem que entrevistar as pessoas, e muitas pessoas, né? E tem essas informações ali à frente deles, tem essas imagens tão presentes no dia a dia, e ver tanta gente desrespeitando as normas de segurança. É o mínimo que a gente pode fazer, ficar em casa o máximo que der, só sair realmente quando precisar, usar máscara, álcool gel, distanciamento. Então, eu acho que eu imagino que para o Will os desafios têm sido ainda maiores. E tem muito também, professora, como você falava, né, sobre o trabalho em si. Eu, durante a pandemia, trabalhava em uma assessoria e eu acredito que todo mundo teve essa mesma sensação. A gente não consegue dividir o horário de trabalho e o horário de descansar, dormir. A gente trabalha 24 horas por dia, porque 24 horas por dia aparece problema para resolver. Então, a gente tem que resolver os problemas que aparecem, né? Então, esse, assim, é um dos pontos altos, assim, que eu, como profissional, senti muito durante a pandemia com o home office, né? Minha cabeça não relaxava, não desligava, e a gente, com todo esse banho de informação que a gente recebe, enfim, a gente não conseguia desligar, né? Então, isso é uma coisa, assim, que, como você falava, né, que é um grande desafio como ser humano, não só para o profissional de jornalismo, não só para quem está em assessoria, para quem está em campo, mas acho que para todo mundo que fez home office, era essa mesma sensação de trabalhar 24 horas por dia porque não conseguia separar que era trabalho do momento de lazer, porque 24 horas por dia tinha coisa para resolver. E você, Will, como que foi assim para você passar por tudo isso e quais os principais desafios, assim, como jornalista, como quem estava indo a campo, que você encontrou durante esse período?
passar por tudo isso, né, foi e ainda é um desafio, né? A gente vive aí uma segunda onda que parece uma primeira que nunca acabou, né? E só ficou mais forte. Mas, para mim, um desafio é não adoecer, porque a gente tem aqui um ano, né, de pandemia. Ontem, se eu não estou enganado, completou um ano em que a Organização Mundial de Saúde, ontem, 11 de março, decretou, né, uma pandemia global, disse que estávamos vivendo uma pandemia global. Apesar de não pertencer ao grupo de risco, e meus pais também não pertencerem a esse grupo de risco, o meu maior desafio era não adoecer, porque a minha preocupação não é só com a minha saúde, é com a deles também. E apesar disso tudo, né, desse medo de levar isso para casa, porque a gente passa por isso todo dia, né, precisa passar por isso todo dia, de sair para a externa e depois voltar para casa e ali você já começa do portão de casa até chegar dentro ali, já não não cheguei perto, eu vou tirar a roupa, vou tomar um banho, vai ficar por ali. E apesar de tudo isso, meus pais contraíram, né, foram infectados os dois, e quem cuidou foi eu durante esse período, durante 15 dias. A minha chefe teve a sensibilidade de me colocar em home office para que eu pudesse ficar, né, afastado de quarentena, para que eu não também levasse isso para a redação. E nesse período eu cuidei deles, né, foi um período difícil e, por incrível que pareça, eu também não fui infectado. Até o momento eu não tive Covid. E é esse, o desafio é não adoecer, porque no meu caso eu participei aí desse processo, né, dessa cobertura. Eu completei recentemente um ano de TV Assembleia, quando eu estava com um mês ali de casa, na Assembleia Legislativa, apareceu, né, Covid-19 aqui no estado, surgiram os primeiros casos, e a partir dali foi uma cobertura constante, porque eu participei ali desde o momento da chegada dos primeiros casos aqui no estado. Foi uma coletiva de imprensa que nós recebemos o aviso de coletiva, a Secretaria de Saúde disse: vamos tratar do combate da Covid-19 nessa coletiva. E quando a gente chega lá, a notícia era esse combate à Covid-19, a secretária já anunciou um segundo caso que ela tinha acabado de receber ali no celular, um segundo caso confirmado, e de lá para cá foi isso. Uma incidência de casos confirmados, de mortes. Durante esse período, a gente adotou uma primeira edição do jornal, a Assembleia Informa, que só tinha até então uma edição às 18 horas. A gente passou a ficar com uma primeira edição ao meio-dia, porque existia essa necessidade de informar a população pedia por essa informação, queria saber o que estava acontecendo, e a gente teve que fazer isso. Então, eram entradas ao vivo com atualização de dados, de como é que estava a pandemia aqui no estado, de como é que o poder público estava agindo para controlar tudo isso. Durante esse período eu tive uma oportunidade bem legal de fazer uma série de reportagens com pessoas que venceram a Covid-19, e ali a gente já estava saindo ali daquela primeira onda, meados de junho, julho, e são pessoas que passaram por esse processo e que a gente foi entrevistar, e elas tinham sequelas da Covid-19. Também foi um desafio para a gente, porque essa entrevista era presencial, para que a gente pudesse fazer um material mais bem elaborado, mas ao mesmo tempo a gente não podia pedir para as pessoas subirem uma escada, pegar uma vassoura aqui para a gente fazer uma imagem cuidando da casa, porque elas ainda estavam com sintomas, entre aspas, né, da Covid-19, estavam ofegantes. A gente não podia explorar ainda muito cada uma delas. E passando por tudo isso, chegando até agora a chegada da vacina também aqui no estado, tive a oportunidade de fazer, né, a cobertura disso. Então, é um ano de pandemia, com vários processos, e como a professora Tatiana falou, como para a gente, né, estar numa externa e ouvir e ver, né, tantos relatos, tanto cenário de desrespeitos quanto as normas, né, de prevenção à Covid-19. É comum, né, a gente estar ali na TV todo dia, usem máscara, utilizem álcool em gel, mas ainda é comum a gente encontrar pessoas que não levam tão a sério, né, a Covid-19. E cabe a nós, né, tentar fazer o nosso papel. A gente está ali, a gente vai orientar, a gente também não deixa de usa até na frente do próprio entrevistado, a gente pede, orienta: você tem uma máscara, por gentileza, você pode colocar? E é assim, para mim, o desafio é não adoecer.
Queria saber como é que vocês imaginam, né, depois desse período de adaptação, enxergando os desafios, vendo o que a gente pode implementar, né, no nosso fazer jornalístico pós-pandemia, né, que passe logo. Estava conversando com a Tati logo um pouco antes de você entrar, Will, sobre o peso da notícia, né? Eu acho que a gente já vinha vendo a importância do combate às fake news desde as eleições de 2018. Eu acho que foi quando foi um start assim, para a gente parar para pensar de fato nas notícias falsas. E com a chegada da pandemia, que a gente está lidando com vidas, o quanto essas informações falsas, o quanto essas informações erradas podem custar vidas, né? E como a gente consegue se perceber no fazer jornalístico, essa responsabilidade que a gente tem com a notícia e como a gente pode observar como isso vai mudar para a gente, né? Como que a gente vai se enxergar dentro dessa profissão depois desse momento. Eu vejo a minha profissão hoje enquanto professora, né? Apesar de ser jornalista por formação, hoje a minha profissão é ser professora. E eu acho que, mais especificamente, sobre a pergunta da Mari, pensar enquanto professora de jornalismo. Então, eu já vinha fazendo um trabalho antes com os alunos de mostrar a importância da informação, a importância do jornalismo enquanto veículo de transformação também, e a importância do jornalismo já antes da pandemia. A gente já conseguia ver a importância do jornalismo enquanto um caminho para que a gente possa contrapor a essas fake news. Então, muitas vezes, as pessoas recebem essas informações, geralmente via redes sociais, e buscam o jornalismo, buscam os portais de notícias, as rádios, os canais de TV, como uma forma de procurar para ver se aquela notícia realmente, aquela informação que ela está recebendo é verdadeira ou não. Que são as disciplinas que eu ministro na universidade, que a gente tem muito essa coisa de velocidade, precisa publicar notícia, ter cada vez mais um cuidado em apurar as informações, em levar à população uma informação verdadeira, uma informação que foi apurada, dado que é vindo de uma fonte fidedigna. Porque muitas vezes você recebe alguma informação e fica coçando para vou logo publicar. Só que a população, né, a sociedade que não é jornalista, a sociedade civil, vamos assim chamar, não tem esse compromisso com a verdade. Então, eu posso receber, enquanto pessoa não jornalista, uma informação e simplesmente passar para frente, né? Muita gente tem um pai, a mãe, um tio, que é essa pessoa que fica divulgando essas informações via WhatsApp, principalmente. Então, essas pessoas, elas não têm compromisso. O jornalista não, ele precisa ter esse compromisso. E ele precisa, então, virar essa âncora, esse porto seguro, para que a gente possa buscar esses portais, como eu falei, canais de TV, enfim, como um local onde as informações que virão de lá vão ser informações que a gente sabe que foram apuradas e que são informações que têm verdade, né? Que trazem verdade. Enquanto você falava, professora, eu lembro de um caso assim, nitidamente que marcou muito. Acho que foi nos primeiros meses de pandemia aqui em Roraima. Eu não lembro se vocês lembram dessa ocasião, que saiu um cardzinho falando que tinha 1.000 e poucos casos. Tipo, foi assim, no início da pandemia. Que tinha toda a identidade era igualzinha à da Secretaria de Saúde, tinha inclusive a marca d'água e tal. E eu lembro que no WhatsApp foi uma chuva de todo mundo postando no status, mandando em grupo de WhatsApp, não sei o quê. E aí, uns 20 minutos depois, umas meia hora depois que isso foi liberado, falaram que não tinha sido liberado pela Secretaria de Saúde e que aquela informação ali não estava correta. E aí o estado inteiro já estava com ela, já tinha compartilhado, já tinha mandado em grupo de família, já tinha mandado em todos os grupos que existem. E essa foi uma situação que marcou muito, porque eu lembro que foi assim, todo mundo colocou
E aí, uns 20 minutos depois, e colocaram na página, né, acho que foi do governo do estado, falando que não era verdade. E aí, porque no dia anterior tinham sido confirmados 800 e poucos casos, e nesse caso estava, tipo, 1.200 e pouco, assim, com um acréscimo muito grande. Então, essa é uma das situações, né, que gerou um alarde muito grande, um terror muito grande, e um terror que, sim, mas era um momento que era muito delicado. Imagina o tanto de gente, porque eu acredito que eu não tenho, né, pesquisa, que é totalmente empírica essa informação que eu vou colocar aqui, de amigos que conversaram, de situações que eu mesmo vi, mas, por exemplo, todo mundo estava meio em pânico, então isso afetou, querendo ou não, a saúde psíquica, a saúde mental de muita gente. E aí você escuta um negócio desse, de que de um dia para o outro aumentou 400 e tantos casos, no início da pandemia, que ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que protegia, o que não protegia, o que podia fazer, o que não podia fazer. Então, esse foi um caso muito delicado e um caso muito sério, né, um exemplo, né, muito sério que gente, não tem graça, não tem graça, isso é extremamente doentio, isso é um crime, né, na verdade, que deixou muita gente em pânico, né? A fake news ainda é, né, algo que a gente vai lutar ainda acredito que por um bom tempo, né? A gente ainda vai precisar ir contra uma fake news, ir contra o negacionismo, que ainda está muito presente, né? E que é um desafio para a gente também. Mas eu acredito que dessa pandemia o jornalismo ele sai fortalecido. É como a professora falou, a gente pega aquela informação que a gente recebeu no WhatsApp, as pessoas recebem esse conteúdo, mas é naquele veículo de comunicação em que elas acreditam, né, que são aqueles veículos que existe uma apuração feita, uma checagem que cumpre com todos aqueles requisitos que a gente ainda aprende na própria universidade, o qual o pessoal vai atrás. Eu acredito muito nisso, eu acredito que o jornalismo, apesar de todo esse momento difícil que a gente vem passando aí nos últimos anos e que, infelizmente, veio uma pandemia no meio de tudo isso, em que a gente luta contra uma pandemia, luta contra o negacionismo, luta contra as fake news, e é um trabalho árduo diário, né? Eu acredito que o jornalismo sai fortalecido disso, porque ali tem pessoas comprometidas, né, em passar aquela informação correta, aquela informação apurada, checada, e como você falou, Inara, em relação aquele caso de fake news, no qual a pessoa manipulou aquele card com os números de casos confirmados e de mortes também confirmadas pela Covid-19, e foi na página do governo do estado que as pessoas foram buscar aquela informação correta, e foi onde a gente conseguiu combater aquilo, que a gente conseguiu disseminar a informação verdadeira. E eu lembro também que, com poucos minutos também que a CESAL desmentiu aquela informação, foi imediatamente aquelas pessoas que acreditaram naquele conteúdo foram lá e apagaram, eu lembro dos seus status no WhatsApp, nas próprias redes sociais, como Instagram e Facebook. Então, acredito muito que o jornalismo sai fortalecido, porque a informação é uma arma poderosa nesse momento. Eu imagino como seria nesse momento, uma pandemia global, passar por tudo isso sem informação. Certamente seriam números ainda mais alarmantes, tanto de mortes quanto de casos confirmados, e a gente tem uma esperança aí de ver o jornalismo ainda mais valorizado e fortalecido com todo esse momento. É isso aí, eu acho que é a questão do informar, né? A responsabilidade de informar sem causar pânico, como a Inara explicou, dando as informações necessárias e corretas, né, para a população, e realmente ser uma fonte segura de informação, né? A gente buscar sempre combater essas notícias falsas e instigar as pessoas, né, orientar as pessoas a buscarem veículos de confiança, né? Não estar compartilhando notícia de WhatsApp. Eu acho que rola toda uma educação também jornalística. Eu vejo em alguns programas, tanto de entretenimento quanto jornalísticos, tentando esclarecer a população sobre aonde buscar a notícia, né? Não é querer ter um monopólio da informação, mas tem lugares que realmente não dá para você tomar aquela notícia de WhatsApp como verdade. Você precisa saber aonde buscar, aonde procurar informação para você poder contrapor e saber o que é verdade e o que não é, né? Eu queria agradecer muito a participação dos nossos primeiros
nossos primeiros convidados aqui do Cicast. Espero que realmente que a gente possa ter conversas muito boas com vocês, com outros convidados, e que a galera do curso possa se sentir, né, nessa roda de conversa, nesse momento que a gente se sente tão só, né? Às vezes a gente acha que só a gente está passando por aquele problema, é só a gente buscar alguém ali da nossa área para saber que não, aquela criatura também está passando pela mesma situação que eu, e a gente se sentir um pouco mais abraçada. E encontrar no outro, né, também a solução para os nossos problemas, né, por que não encontrar naquilo que o outro tem vivido. Também quero agradecer, né, gente, aqui a participação de vocês dois. Ai, gente, saudade, né, de estar perto, de estar conversando todo mundo juntinho, de gravar lá no nosso estúdio, na UFRR. Ô, gente! Mas em breve a gente vai conseguir, né, tá lá, em breve tudo isso vai passar, em breve a gente vai voltar para o nosso novo normal, né, que eu acredito que todo mundo vai sair muito mais evoluído, talvez, nessa palavra, muito mais maduro dessa pandemia, né, com pensamentos melhores, com ideias melhores, com essa noção de que a gente pode contar com o outro e de que o outro é importante sim para a gente, né? Então, muito obrigado, Will, muito obrigada, Tati. A gente espera se encontrar novamente aqui, né? A gente vai convidar vocês de novo para conversar sobre outros assuntos também. Eu só queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? Muito, muito bacana gravar esse podcast do curso. Eu acho que também é uma forma de criar esse vínculo e de manter esse vínculo com o curso, até porque muitos calouros vão entrar agora e não vão estabelecer esse vínculo pessoal. Então, é legal a gente ter um canal ali da comunicação com esse vínculo. E também agradecer pelo convite e estou à disposição para o que vocês precisarem. Eu quero agradecer também, eu acho que foi uma conversa bem legal, um assunto bem pertinente, né, para esse momento, duas posições diferentes, né, alguém que está aí no home office há mais de um ano e outro que está lutando, né, na externa aí contra tudo isso. Eu agradeço pelo convite, foi bem legal, e aí, pessoal, usem máscara, passem álcool em gel, nunca é demais lembrar, né? Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, foi bem legal. E a gente também quer agradecer, né, Maria, quem está nos ouvindo, né? A gente está gravando uns dias antes, então a gente não sabe quem é que está ouvindo a gente ainda. Minha mãe vai ouvir, com certeza. Então, desde já a gente quer agradecer a mãe da Mari e a todos os outros ouvintes do nosso podcast. E a gente quer dizer que a gente vai postar uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. Então, você teve essa sexta-feira, daqui a 2 semanas a gente vai estar aqui novamente. Então, a gente já deixa o convite aí para o nosso próximo podcast, que a gente vai ter mais outros assuntos para conversar. Vai ser divulgado no nosso Instagram, né? Jornalismo UFRR, tudo junto, né? @jornalismo UFRR. Siga a gente nas redes sociais e confere sempre nossas redes sociais, porque a gente tem muita coisa legal para lançar lá ainda, inclusive os próximos episódios do nosso podcast, né, Mari? Exatamente, podcasts, lives, e também vai ter o link do nosso site, né, do curso, para vocês também estarem informados com o que está rolando no curso, colóquios, palestras, cursos, tudo que for relacionado ao nosso curso, a gente vai estar divulgando e criando esse canal aí de divulgação e de partilha também, né? Exatamente. Então, gente, muito obrigada a todos e até daqui a 2 semanas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, não. Tchau, tchau, gente. Beijo.